alto, empresas quebrando, imóveis parados, bolsa desacreditada, juros nas alturas, notícias ruins o tempo todo. O país vinha de uma recessão pesada, a confiança estava no chão e para a maioria das pessoas, a prioridade era sobreviver, não investir. Nesse ambiente, quase ninguém conseguia imaginar que justamente ali, no meio do medo, estava começando uma das melhores janelas para construir patrimônio que o Brasil ofereceu nas últimas décadas. Quem olhava só para o caos, via risco. Quem entendia o movimento do dinheiro, via uma virada. Se você quer aprender a usar melhor o seu dinheiro e entender esses ciclos antes da maioria, já se inscreve no canal. Vou te dar um exemplo simples. Imagina uma pessoa comum em 2016. Não um grande empresário, não um fundo bilionário, não alguém com informação privilegiada. Só uma pessoa disciplinada, com algum dinheiro guardado ou capacidade de investir um pouco por mês. Enquanto quase todo mundo dizia, agora não é hora, essa pessoa começou a comprar ativos baratos, ações boas, fundos imobiliários, até imóveis em algumas regiões, sempre com critério. Os amigos achavam loucura. A família dizia para esperar. Muita gente repetia a frase clássica: vou entrar quando melhorar. O problema é que quando melhora de verdade, normalmente o melhor preço já passou. Foi assim em 2016, 2017, 2018 e 2019. Enquanto a maioria ainda tinha medo, os preços estavam descontados, os juros começaram a cair e o dinheiro começou a mudar de direção. É isso que este vídeo vai te mostrar. O que aconteceu naquela janela entre 2016 e 2019? Por que tanta gente comum conseguiu multiplicar patrimônio depois disso? Quais sinais estavam presentes? E o mais importante, como reconhecer esse tipo de movimento quando ele volta a aparecer? Porque a maioria das pessoas não fica rica em tempos normais. A maioria das grandes construções de patrimônio acontece quando o dinheiro muda de direção e quase ninguém percebe o tamanho da virada. A primeira coisa que você precisa entender é esta. Riqueza não costuma nascer quando todo mundo está confortável. Ela costuma nascer quando existe medo demais de um lado e oportunidade demais do outro. Foi exatamente isso que aconteceu no Brasil depois de 2016. Naquele momento, o país vinha de uma recessão muito forte. Muita empresa tinha sofrido, o crédito estava travado, o mercado imobiliário tinha perdido força, a bolsa ainda carregava muito pessimismo e a taxa de juros estava em um nível altíssimo. Em 2016, a Selic chegou a 14,25% ao ano. Isso significa que o dinheiro parado rendia bem e por isso, muita gente preferia ficar na segurança da renda fixa, sem perceber que mais adiante, a grande oportunidade estaria justamente na mudança desse cenário. Porque quando os juros estão muito altos, eles travam muita coisa ao mesmo tempo. Travam crédito, travam consumo, travam crescimento e travam a disposição das pessoas de correr mais risco. Só que, quando o ciclo começa a virar e os juros começam a cair, o dinheiro muda de comportamento. É aí que o jogo muda. Entre 2016 e 2019, foi exatamente isso que aconteceu. A inflação perdeu força, os juros começaram a cair com consistência, o custo do dinheiro foi ficando menor e os investidores passaram a procurar alternativas além da renda fixa tradicional. Isso empurrou capital para ações, fundos imobiliários, empresas e outros ativos. Quem estava posicionado cedo pegou esse movimento quase inteiro. Quem esperou a confirmação perfeita entrou mais tarde e pegou um pedaço menor da alta. Esse é um ponto que muita gente ainda não entendeu sobre construção de patrimônio. Os melhores ciclos quase nunca parecem óbvios no começo. No começo, eles parecem estranhos, arriscados ou prematuros. Em 2016, não parecia que o Brasil estava entrando numa janela histórica. Parecia apenas que o país estava tentando sair do buraco. Só que, para quem entende fluxo de dinheiro, isso já era o suficiente. Vamos trazer isso para um exemplo concreto. Imagina alguém que começou a investir de forma disciplinada em boas empresas da Bolsa Brasileira entre 2016 e 2018. Não precisava acertar a ação perfeita, bastava comprar ativos de qualidade enquanto ainda estavam descontados e seguir aportando. Em muitos casos, o ganho nos anos seguintes foi muito superior ao que essa pessoa teria conseguido, deixando tudo parado em decisões conservadoras ou esperando o momento ideal. O mesmo valeu para fundos imobiliários. Quando os juros começaram a cair, muita gente descobriu esse mercado. Mas quem entrou antes da massa pegar gosto por ele, comprou com preços mais interessantes e viu a valorização chegar junto com a queda dos rendimentos da renda fixa. Mais uma vez, não era preciso genialidade, era preciso estar presente antes do grande fluxo de dinheiro. É por isso que o título deste vídeo faz tanto sentido. Da última vez que isso aconteceu, muita gente comum ficou milionária. Não porque acertou uma aposta maluca, não porque recebeu herança, não porque tinha informações escondidas, mas porque estava posicionada em ativos que se beneficiaram de uma grande mudança de direção do dinheiro no Brasil. Agora vamos deixar isso ainda mais didático. O que foi na prática essa mudança de direção? Foram 4 movimentos ao mesmo tempo. Primeiro, os juros começaram a cair. Segundo, os ativos que estavam baratos começaram a ser reprecificados. Terceiro, o investidor comum foi sendo empurrado para fora do conforto da renda fixa tradicional. Quarto, a economia, mesmo ainda cheia de problemas, começou a dar sinais de reorganização. Quando essas 4 coisas se combinam, o dinheiro se move. E quando o dinheiro se move cedo para certos ativos, ele cria riqueza para quem já está lá. É assim que pessoas comuns entram em grandes ciclos de patrimônio. Vamos falar primeiro dos juros, porque eles são o coração da história. Quando a Selic está muito alta, a renda fixa segura o dinheiro. Muita gente não vê motivo para olhar bolsa, imóvel, fundo imobiliário ou negócio. Afinal, por que correr mais risco se o dinheiro parado já rende bem? Só que isso muda quando a taxa começa a cair de forma consistente. A rentabilidade do conforto diminui, o investidor passa a procurar alternativas. E os ativos de risco começam a parecer mais interessantes. Foi isso que aconteceu no Brasil naquele período. À medida que os juros caíam, a bolsa foi ficando mais atraente. Os fundos imobiliários passaram a chamar mais atenção. Empresas voltaram a ter mais espaço para crescer. Imóveis financiados começaram a fazer mais sentido em alguns contextos. O dinheiro que estava parado foi saindo de um lugar e entrando em outro. Esse fluxo é o que gera as maiores oportunidades. Agora vem a pergunta que importa. Como gente comum participou disso? A resposta é simples, com consistência. Muita gente imagina que enriquecer em um grande ciclo significa fazer uma aposta gigante em um dia específico. Na prática, não é assim que a maioria dos patrimônios é construída. A maior parte dos milionários comuns nasce da soma de aportes frequentes em momentos em que os ativos ainda não foram completamente reprecificados. Uma pessoa que entre 2016 e 2019 investia todo mês em ações, fundos imobiliários ou outros ativos de qualidade, sem precisar acertar o fundo exato do mercado, teve muito mais chance de construir patrimônio do que alguém que ficou parado esperando manchetes boas. Essa é uma das lições mais importantes do vídeo. O dinheiro grande quase nunca é feito esperando conforto. Ele é feito comprando valor, enquanto a maioria ainda está desconfortável. Isso também aconteceu no mercado imobiliário. Nem todas as regiões reagiram da mesma forma, claro. Mas, depois de anos ruins, houve momentos em que imóveis ficaram parados, vendedores aceitaram negociar melhor e o mercado ainda não tinha voltado a aquecer. Quem tinha caixa, disciplina e visão de longo prazo encontrou oportunidades que desapareceram quando a confiança começou a voltar. E aqui entra o detalhe que separa um investidor comum bem posicionado do investidor que passa a vida atrasado. Entender que ciclos econômicos importam mais do que emoções do dia. Enquanto muita gente discute notícia, política, crise, medo e previsão, o dinheiro está se movendo. E quem sabe ler esse movimento sai na frente. Não significa que tudo ficou fácil no Brasil entre 2016 e 2019. Não ficou. Havia incerteza, ruído, dúvidas e muita volatilidade. Só que é justamente assim que grandes janelas de construção aparecem. Se fosse confortável, todo mundo aproveitaria. E, se todo mundo aproveitasse cedo, os preços subiriam rápido demais e a oportunidade encolheria.
A verdade é que as grandes oportunidades precisam de algum desconforto para existir. Em 2016, o desconforto era enorme. O país ainda estava traumatizado. E foi exatamente por isso que tanta gente comum conseguiu entrar em ativos que alguns anos depois fariam muita diferença na vida financeira delas. Agora, quero te mostrar um erro clássico que faz a maioria perder esse tipo de janela. O erro é esperar a confirmação emocional. A pessoa diz, vou entrar quando estiver mais claro. Só que, quando fica claro, boa parte da valorização já passou. Ela diz, vou comprar quando estiver seguro. Só que, quando parece seguro, quase sempre está mais caro. Isso não significa sair comprando qualquer coisa em qualquer crise. Significa entender o contexto. Em 2016, não era uma oportunidade porque estava tudo ruim. Era uma oportunidade porque ativos estavam descontados, juros muito altos tinham espaço para cair, e o dinheiro, cedo ou tarde, teria de buscar outros lugares para render. Ou seja, havia uma lógica econômica por trás, não apenas um sentimento de agora vai. É exatamente isso que faz muita gente comum enriquecer, enquanto a maioria só assiste. Elas não precisam prever o futuro com perfeição, elas só precisam reconhecer quando existe uma combinação rara de preço, ciclo e fluxo de dinheiro. Vamos trazer essa ideia para um exemplo prático. Imagina duas pessoas em 2017. As duas têm renda parecida. As duas conseguem guardar algum dinheiro. A primeira deixa tudo parado, esperando clareza total. A segunda começa a investir aos poucos em ativos bons, aproveitando juros em queda e preços ainda interessantes. 4, 5, 6 anos depois, a diferença entre as duas pode ser brutal. E isso sem nenhuma delas ser especialista de mercado. Uma fica com a sensação de que perdeu o bonde. A outra constrói patrimônio, porque entendeu cedo que grandes ciclos não se anunciam com fanfarra. Eles começam discretos, no momento em que ainda parece cedo demais para acreditar neles. Tem outro ponto didático que eu preciso destacar. Não foi só bolsa. Muita gente simplifica demais essas janelas e acha que tudo se resume a ações. Não é assim. Quando o dinheiro muda de direção, vários setores podem se beneficiar ao mesmo tempo. Empresas boas crescem, ativos reais ganham força, negócios se reorganizam, imóveis podem reagir em certas regiões, fundos imobiliários recebem mais atenção e até profissões ligadas a essa movimentação de capital passam a ganhar mais espaço. Quem trabalha com mercado financeiro, planejamento, crédito, investimento, análise, imóveis ou negócios em expansão também pode capturar parte desse ciclo. Isso porque toda grande mudança no dinheiro abre oportunidades não só para quem investe, mas também para quem presta serviços para esse capital em movimento. Foi assim no Brasil. À medida que mais gente passou a olhar bolsa e fundos imobiliários, surgiram oportunidades para plataformas, assessores, conteúdo, educação financeira, consultoria, análise e negócios ligados a esse novo interesse. Em outras palavras, quando o dinheiro começa a se mexer, ele cria riqueza em camadas. É por isso que o vídeo não deve ser entendido como, da última vez que isso aconteceu, quem já era rico ficou mais rico. Não. Muita gente comum cresceu naquele ambiente porque estava presente nos lugares certos, investindo melhor, comprando ativos descontados, montando negócios, aproveitando a queda de juros ou entrando cedo em mercados que ainda estavam vazios demais. Agora vem a pergunta mais importante de todas. O que fazer com essa informação? Primeiro, parar de olhar grandes ciclos só em retrospecto. É muito fácil dizer hoje que 2016 a 2019 foi uma janela excelente. Difícil era acreditar nisso no meio do medo. Então a lição não é admirar o passado. A lição é aprender a reconhecer a mecânica que criou aquela oportunidade. Segundo, entender que você não precisa acertar o ponto exato. Esse vício de querer entrar no fundo perfeito destrói muita oportunidade. Quem constrói patrimônio em ciclos grandes, normalmente entra cedo, continua comprando e aceita que não vai acertar o melhor dia de todos. A consistência importa mais do que o ego de querer ser o gênio que acertou o fundo exato. Terceiro, montar reserva. Isso parece básico, mas é decisivo. Quem estava minimamente organizado financeiramente em 2016 tinha mais capacidade de aproveitar preços descontados e decisões menos emocionais. Quem vivia no sufoco só conseguia assistir. É por isso que reserva não serve apenas para emergência, ela também serve para te deixar vivo quando aparecem oportunidades. Quarto, ter exposição a ativos que podem capturar o fluxo de dinheiro. Isso não quer dizer apostar tudo em um setor, uma ação ou uma moda. Quer dizer construir posição em ativos de qualidade e manter presença no jogo. Porque, quando o ciclo vira, quem já está posicionado captura o movimento. Quem começa do zero no meio da festa, paga mais caro para entrar. Quinto, entender o papel dos juros. Muita gente no Brasil discute mercado sem olhar para a direção do dinheiro. E a direção do dinheiro costuma passar pelos juros. Quando eles sobem muito, algumas coisas ficam travadas. Quando caem com consistência, várias engrenagens começam a girar. Quem entende isso, para de pensar só em produto e começa a pensar em fluxo. Sexto, não confundir oportunidade com euforia. Em 2016 e 2017, a oportunidade era boa, porque ainda havia muito medo e muito desconto. Quando a euforia já está espalhada, a lógica muda. Então o investidor comum precisa aprender a diferença entre entrar cedo em um ciclo e entrar tarde em uma narrativa já popular. Sétimo, usar o tempo a seu favor. Um dos motivos pelos quais tanta gente comum conseguiu enriquecer depois daquela janela foi simples. Elas não só compraram cedo, mas permaneceram. Não adianta entrar bem e sair mal. Não adianta comprar ativo bom e abandonar tudo no primeiro susto. Quem ficou posicionado ao longo do ciclo capturou muito mais. E isso leva a um ponto decisivo. Os maiores gains de patrimônio não costumam vir de movimentos frenéticos. Eles vêm de participar de grandes tendências por tempo suficiente. É por isso que tantas pessoas comuns acabaram construindo muito mais riqueza do que imaginavam. Elas não fizeram nada cinematográfico. Só estavam nos ativos certos, no ciclo certo, por tempo suficiente. Agora eu quero voltar ao título e te mostrar por que ele é tão poderoso. Da última vez que isso aconteceu, muita gente comum ficou milionária. Isso não quer dizer que todo mundo ficou rico. Não quer dizer que foi fácil. Não quer dizer que qualquer ativo subiu para sempre. Quer dizer apenas que, em janelas raras, o ambiente econômico favorece muito quem está minimamente preparado. E essas janelas parecem pequenas enquanto estão acontecendo. Em 2016, ninguém dizia, estamos entrando numa fase em que muita gente comum vai construir patrimônio enorme. O que se via era medo, dúvida, ruído e trauma recente. Só que o dinheiro não espera a sensação coletiva ficar confortável. Ele se move antes. Essa é a grande lição do vídeo. Você não precisa prever o futuro inteiro. Você precisa entender quando o dinheiro está mudando de direção. Precisa perceber quando o medo exagerado deixou ativos baratos demais. Precisa entender quando a estrutura do país está saindo de um travamento pesado para uma nova fase de circulação de capital. Quem percebe isso cedo pode não ficar milionário em um ano, mas pode plantar a base de um patrimônio que anos depois parece sorte para quem olhou de fora. E deixa eu te dizer uma coisa importante. A maioria das pessoas só respeita uma oportunidade depois que ela passou, depois que os gráficos subiram, depois que os preços dispararam, depois que a manchete mudou, depois que a história já ficou bonita de contar. Mas riqueza real não é construída assim. Ela é construída na fase em que ainda parece cedo demais, arriscado demais ou desconfortável demais para a maioria. Foi isso que aconteceu no Brasil entre 2016 e 2019. Os juros mudaram de direção, o dinheiro mudou de direção, os ativos foram reprecificados e muita gente comum, que teve disciplina e visão, construiu patrimônio enorme nos anos seguintes. No fundo, é sempre a mesma lógica. Enquanto a maioria está ocupada demais reagindo ao presente, alguns poucos estão se posicionando para o próximo ciclo. E quando esse ciclo amadurece, parecem gênios, mas quase nunca eram gênios, só estavam preparados antes da multidão.
Então guarda isso. Grandes janelas de riqueza não parecem grandiosas no começo. Elas parecem confusas, elas parecem prematuras, elas parecem desconfortáveis. Só depois é que viram história bonita. Da última vez que isso aconteceu no Brasil, muita gente comum ficou milionária. Não porque adivinhou tudo, não porque nasceu rica, mas porque percebeu antes que o dinheiro estava mudando de direção. E a pergunta que fica é a única que realmente importa. Quando o próximo grande movimento começar a se formar, você vai perceber cedo o suficiente para estar do lado certo? Se esse vídeo te ajudou a enxergar o Brasil de um jeito mais estratégico, se inscreve